Mas o sacrifício de Jesus tornou isso possível novamente. Assim como Adão tinha total liberdade, todos os dias vinha a presença do nosso Deus maravilhoso, desse Pai de amor, ter comunhão com Ele todos os dias. E por causa do pecado teve a separação. Não teve mais condições do homem entrar na presença de Deus. Mas o plano perfeito de Deus para todos nós, nos achegarmos novamente à presença de Deus com confiança por causa do sangue de Jesus Cristo, não mais por obras de justiça praticadas por nós, tendo que cumprir mais de 500 mandamentos que a lei determinava para que o homem fosse aceito diante de Deus, não mais nessa condição, mas na condição do sangue de Jesus, que nos faz participantes da própria natureza de Deus, enquanto nós estamos aqui nessa terra. Nós somos participantes da natureza divina, nós somos participantes da mesma presença que Jesus teve quando ele andou aqui nessa terra, não fazendo a vontade dele em nenhum momento, mas entronizando, glorificando a presença do Pai em todo o tempo, com as escolhas que Jesus fez, para tornar possível esse lugar para mim e para você hoje, nos achegarmos à presença de Deus, não mais através de homens, não mais, não mais. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que te faz participante dessa glória da presença de Deus que quer transformar a sua vida por completo. Enquanto você depender ainda dos homens, a igreja falha, e muito, em te ensinar a você depender de outros homens, a você depender da oração de outros homens, a você depender da presença de uma pessoa na sua casa para orar por você, para você ser abençoado. A nova aliança em Jesus Cristo é você pessoalmente, entrando na presença de Deus porque você quer a presença de Deus mais do que tudo. E você pode ser participante da presença dele em todo o tempo que você quiser. Para de depender das pessoas. Nós estamos vivendo dias que ou eu realmente conheço a Deus na prática do meu dia a dia, ou somente vir num lugar para você ouvir a respeito de Deus não vai ser suficiente. Nunca foi, na verdade. Mas quando apertam as coisas, né, que a gente consegue enxergar mesmo aquilo que traz resultado para a nossa vida. E o único lugar que vai nos segurar diante das adversidades é o nosso coração firmado naquilo que o nosso Deus nos diz através do Espírito Santo. Não vai ser ensinamento de homens, não vai ser oração poderosa de quem quer que seja. É você e Deus caminhando nesse lugar, onde Ele muda a condição do seu coração, onde as suas fraquezas são substituídas pela força do Espírito Santo em você, para você superar cada uma das suas adversidades. O nosso Deus nos dá essa condição. Você fica falando, eu sou fraco, eu não consigo. É você que não tem se dedicado a esse lugar, onde você mesmo pode crescer em Deus o quanto você quiser. Essa é uma das maiores verdades do Evangelho de Jesus. Eu posso ter do meu Deus o quanto eu quiser, independente das pessoas. Um dia Deus falou comigo, Michele, não vai ser uma multidão de pessoas que vão andar juntamente com você quando você escolhe a minha presença. Mas quando você tem a presença de Deus, você já tem tudo o que você precisa para você andar nos dias que você tem aqui nessa terra, que Deus está te confiando, para você não viver segundo aquilo que te agrada só aqui na sua carne, no seu homem exterior. Mas viver uma vida valorizando a presença de Deus, mais do que tudo, mais do que esse mundo pode te oferecer, mais do que as pessoas podem te oferecer. Você faz do Senhor Jesus o maior tesouro da sua vida. E você vai acumulando riquezas no céu, sabendo que o fruto da sua obediência será eterno. Você vai receber o benefício nessa vida e na vida que está por vir. Porque o nosso Deus é um Deus eterno. É um Deus que não mente, que não muda, que não falha. Ele não vai falhar com você. Ele nunca vai falhar.
Mas você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi enviado da parte de Deus para nos conduzir em triunfo aqui nessa terra. Em triunfo é completamente diferente de derrota. Em triunfo é você reinar em vida através de Jesus Cristo. É você manifestar diante dos maiores problemas que você passa, uma presença de Deus com você, que é a sua força, para você superar, para você se tornar uma outra pessoa diante dos seus problemas. É isso que Deus quer, diante dos nossos problemas, Ele ser exaltado. Diante dos seus problemas, não é a hora de você culpar a Deus pelas coisas que você está passando. Quando você não tem entendimento, só você está cheia dos seus sentimentos, cheia dos sentimentos. Quantas adversidades nós passamos na nossa vida, mas esse lugar de culpar a Deus pelos seus problemas é o pior lugar que você pode colocar o seu coração. Porque é somente na presença de Deus que vai estar a solução para o seu problema. Se você culpar a Deus, como que vai ter solução para o problema que você está passando? É a presença de Deus o tempo inteiro te constrangendo, é o tempo inteiro, diante das coisas que acontecem na sua vida, Deus te chamando para a presença dEle o tempo todo. Só para você reconhecer, de fazer dEle o maior tesouro da sua vida. É só isso que Ele quer, irmãos. Só isso, a entrega do seu coração. Quando Ele falou lá com Marta e Maria, quando Ele foi lá, né, na casa de Lázaro, das irmãs, Ele falou, só uma coisa é necessária, só uma. É o quê? Vir na igreja todo dia, orar todo dia, fazer N coisas que os homens falam que você precisa fazer para se aproximar de Deus? Não, somente uma coisa é necessária, estar aos pés de Jesus. Você e Ele sozinho, o tempo inteiro, você e Ele, recebendo da presença dEle o que você não tem. Sabe aquela força que você não tem para amar, para perdoar, para viver uma vida livre, leve com a presença de Deus? Você não tem na sua condição própria e nunca vai ter, porque Deus fez dessa maneira. A sua vida, a condição superior da sua vida está somente no espiritual. O seu natural é igualzinho o meu, é igualzinho de qualquer pessoa aqui nessa terra. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos. E todos os homens são tomados de perversos sentimentos. E cabe a cada um de nós reconhecermos o nosso coração, onde nós somos fracos. Porque é exatamente onde você é fraco que você vai cair. Onde todo mundo vai ver aquela situação que vai ser trazida, a condição do seu coração vai vir para fora. Foi exatamente isso que aconteceu com Judas. Ele não traiu Jesus no primeiro dia que ele viu Jesus. Mas a fraqueza que estava no coração dele, sendo amante do dinheiro, ganancioso, foi exatamente essa fraqueza do coração dele que se manifestou. E assim, do mesmo jeitinho, é comigo e é com você. Nesses anos de caminhada aí de igreja, né? Quantas pessoas nós já vimos, quantas e quantas pessoas, falando a respeito de um Deus que não era verdadeiro para eles no coração. Sempre a condição do seu coração é que vai se manifestar. É verdade a palavra que você prega? Certamente as pessoas vão ver, porque eles viram na vida de Jesus. Quando Jesus pregava, ele não pregava como os fariseus, porque os fariseus pregavam só uma letra, era só na cabeça deles, eles não tinham a realidade de um relacionamento com Deus. E eles falavam, Jesus não, Jesus prega como quem tem autoridade. Ele tinha autoridade da própria vida, porque se entregava diariamente à presença do Pai, para poder ter forças para fazer a vontade de Deus. Ele estava sujeito aos mesmos sentimentos. Jesus foi tentado em todas as coisas, da maneira como você é tentado. E ele não cedeu aos sentimentos dele. Por amor a essa presença do Pai, que era tudo para ele. Ele falava, eu e o Pai somos um. Não existe separação nenhuma, eu e o Pai somos um. Eu faço aqui nessa terra o que eu vejo o meu Pai fazer, porque ele era um lugar de intimidade. É esse lugar que Deus tem para nós. O único lugar de força para a nossa vida é o lugar que nós temos de intimidade com Deus. Enquanto eu estava ali no louvor, está falhando? Pega outro.
Enquanto eu estava ali no louvor, Deus falou assim comigo. O avivamento somente virá na vida daqueles que amam a Deus mais do que a si mesmos. Como Deus quer esse lugar para a nossa vida. Quando você ama só a sua vida, você vive para satisfazer aquilo que é bom para você. O tempo inteirinho, você só olha aquilo que é bom para você. Não importa as pessoas, não importa nada. Aquilo que é bom para mim, eu tenho que buscar a minha felicidade enquanto eu estou aqui na Terra. Esse é o lugar mais egoísta que a gente pode colocar a nossa vida. Porque o que Deus quer para nós é exatamente o contrário disso. Quando Jesus veio e não fez a vontade dele, ele mostrou para nós que a condição mais alta do homem aqui nessa terra é o servir. O Alan falou lá, né, nesses dias, que foram dias gloriosos, tudo que minha mãe falou aqui é a verdade. Ele tem pregado um evangelho verdadeiro, fruto de uma renúncia muito, muito grande, para poder servir a Deus com integridade, com caráter de uma vida verdadeira, daquilo que é falado, ser mais do que palavras de convencimento e de bajulamento das pessoas por outros interesses. Deus nos chama para a gente ser somente servo. Se você for um servo, você vai estar sendo maior no reino de Deus. Não existe chamado maior do que o outro. É o apóstolo, é o profeta, é o pastor com 10 milhões de seguidores no Instagram. Para Deus isso não vale absolutamente nada. Deus está olhando a condição do coração de cada um de nós, se é verdade aquilo que nós pregamos, se é verdade aquilo que nós falamos com as pessoas. Deus só está interessado nisso. Então, nós precisamos estar alertas nos dias que nós estamos vivendo. É necessário termos um compromisso com a presença de Deus. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos. É na presença de Deus que nós somos renovados, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O nosso homem interior se renova de dia após dia após dia. Quando você entra na presença de Deus, você não sai lá do mesmo jeito. Você é outra pessoa. Deus quer transformar o seu coração, te dar uma nova perspectiva para a sua vida. Para de olhar só essa condição natural. Não é na sua condição natural que você vai vencer. Quando fala lá no Salmo 1, o homem que era bem-aventurado é aquele que colocava o coração, que valorizava a palavra de Deus mais do que tudo. É somente dessa maneira que nós seremos bem-sucedidos. O mundo está todo olhando e nos observando para ver se essa palavra que nós pregamos é verdadeira ou não. Não adianta você falar, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou nada. Eu não falo com ninguém nada disso. Se eles não enxergam na minha vida algo de diferente, o evangelho que eu estou falando não vale de nada. Um dia o apóstolo Paulo falou assim, eu não quero que vocês achem de mim algo a mais do que vocês estão enxergando. Você está enxergando a presença de Deus em mim ou não? E as pessoas só vão enxergar Jesus em nós através das nossas atitudes, não tem outro jeito? Ou você acha que você vai ficar ali, né, parecendo com aquela auréola de anjo, que as pessoas vão ver Jesus em você? É através das suas atitudes, não tem jeito. Nós vamos ter que morrer para Jesus poder viver em nós, porque não tem como viver os dois ao mesmo tempo. Eu abro mão dos meus direitos, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus sentimentos, para que a presença de Jesus em mim seja manifestada, que não seja mais eu quem viva, mas Cristo viva em mim. E o viver que agora eu tenho nessa carne aqui, eu ainda vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou mais do que tudo, mais do que qualquer pessoa vai me amar aqui nessa terra. E Ele se entregou por mim. Nós não vamos ser julgados mais pelo amor de Deus por nós. Quantas pessoas usam disso? Ah, você não pode julgar a minha vida. Jesus me ama. Não é nada mais a respeito do amor de Jesus, já foi demonstrado naquela cruz. O que mais custava, o que mais uma pessoa poderia ter sofrido aqui nessa terra, Jesus sofreu por amor à nossa vida. Já foi demonstrado. Já foi provado o amor de Deus por nós, através de Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. Ele te ama da mesma maneira que Ele ama o maior traficante aqui desse bairro, o maior abusador de crianças. O amor de Deus já foi demonstrado. A diferença da nossa vida é o nosso amor por Ele.
Qual o nível do meu amor pelo meu Deus? O quanto eu valorizo a presença dEle quando eu estou diante das pessoas, quando eu estou sozinha. A presença de Deus está ali comigo o tempo inteiro, vendo as escolhas que eu vou fazer no meu coração para poder agradar a Ele mais do que tudo, porque eu valorizo a presença dEle mais do que tudo. Eu recebo da presença dEle tudo que eu preciso. O que eu não encontro nas pessoas, eu encontro em abundância na presença do meu Deus. Por que eu vou querer desagradar o meu Deus, sendo que eu recebo tudo da presença dEle? Essa palavra tem que se tornar a nossa vida. Toda vez que você se afasta da palavra, seja pela prática que for, você se torna fraco, você se torna uma presa fácil para ser enganado por falsas doutrinas, por homens desviados da verdade, que só querem fazer você de presa fácil para eles, porque são movidos por perversos sentimentos, onde precisa da aprovação das pessoas o tempo inteiro. Nós não ensinamos esse evangelho. As portas dessa igreja não estão abertas para esse púlpito se tornar um lugar de bajular as pessoas. Nós sabemos o custo que é para poder viver o verdadeiro evangelho, para a gente ter uma palavra de vida para passar para vocês. A minha oração lá em casa hoje foi só: Deus, que seja verdadeira as minhas palavras, que o teu Espírito encontre uma condição de guiar as pessoas à verdade. É somente nesse lugar da verdade que a sua vida poderá suportar os problemas, tudo que está por vir e que já está acontecendo. Quantas pessoas estão sendo sacudidas, né, e pressionadas para tomar decisões, para poder envergonhar o nome de Jesus aqui nessa terra. E nós vamos ver muito e muito mais, porque só vai vir à luz o que já é a verdade na vida dessas pessoas. Nós precisamos colocar o nosso coração bem próximo da presença de Deus, porque Ele nos garantiu: o homem espiritual julga todas as coisas. O homem espiritual discerne todas as coisas. É o homem espiritual que tem aí dentro de você. É através desse homem espiritual que você se relaciona com Deus. Não é através do seu exterior. Não é o que eu sou aqui no meu exterior. Mas aquilo que tem no meu coração, é nesse lugar que eu vou me relacionar com o meu Deus. E é na entrega verdadeira do seu coração. Quando você está cheio de sentimento por causa das situações, você entra para dentro do seu quarto e começa a adorar o seu Deus. Jesus, eu te amo mais do que tudo, mais do que as pessoas, mais do que essas situações, mais do que as pessoas pensam a meu respeito, mais do que meus direitos. Eu amo a tua presença, eu te amo mais do que tudo. Isso transforma a condição do seu coração. Você sai daquele lugar de peso por causa da pressão dos seus sentimentos e entra em um outro lugar. E é dessa maneira que Deus quer que nós andemos com Ele aqui nessa terra. Então, para de falar que você é fraco. Você não é fraco. Você tem a presença do Espírito Santo disponível para você o tempo inteiro, para te guiar à verdade que te faz livre no seu coração. Esse peso é porque você está todo preso mesmo na condição dos seus sentimentos, da sua natureza carnal. Você acha que não consegue sair disso. Mas Deus está te chamando para você construir a sua vida dia a dia. Essa construção aqui não foi do dia para a noite. Começou lá com a fundação, começou ali desde o princípio. Foram anos e anos para poder se tornar esse edifício. Da mesma maneira a sua vida. Você começando hoje, não é amanhã que você já vai estar construído aqui, construção de 2.000 metros quadrados. Não. Mas dia a dia é colocado esse fundamento, você edificando a sua vida sobre esse firme fundamento, que é a presença e a palavra de Deus e o Espírito Santo com você. Ele quer colocar os seus pés sobre uma rocha inabalável. Quem é essa rocha? É Jesus. É essa palavra que não pode ser mudada. Não pode haver pessoa nessa terra que tenha condição de mudar uma palavra que está para sempre estabelecida nos céus. Se você não passa tempo com Deus, conhecendo quem Jesus é através dessa palavra, você é fraco. Você é fraco, você não vai conseguir vencer nada. Esses dias eu estava assistindo com meu marido a série The Chosen, a nova temporada. E um monte de coisa que os homens colocaram da própria cabeça deles. Só é boa a série quando eles seguem exatamente o que está escrito. Quando eles começam a colocar a própria percepção deles do Evangelho, você pega, descarta e coloca na lata de lixo.
porque não vai valer nada para a sua vida. E uma das mentiras que eles colocam lá é que um dos discípulos de Jesus era doente, ele tinha um problema na perna, vamos dizer, e Jesus fala claramente com ele que não era o momento dele ser curado. Onde que nessa palavra diz isso? Quando se diz claramente que todos aqueles que se aproximavam de Jesus eram curados, todos, todos, todos. Então, se você não conhece a palavra, você se torna essa presa fácil para a concepção das pessoas a respeito de Deus. O que as pessoas imaginam a respeito de Deus não traz mudanças reais para a sua vida. Não traz nada para a sua vida. Às vezes você fica cheio ali, só com uma percepção muito rasa do Evangelho. Essa palavra diz, vamos abrir em 1 João 2. Quem que vai te ensinar? Vai ser o homem? Vai ser lá na internet, que você fica lá ligado, lá ouvindo pregação de não sei quem, não sei quem, não sei quem, perdendo o seu tempo, ficando confuso, cada um fala uma coisa. Como que a gente vai poder firmar a nossa vida em palavras de homens? Como? Sendo que já diz claramente aqui, 1 João 2, 27. No finalzinho lá da Bíblia. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, que é o Espírito Santo em nós, permanece em vós. E se o Espírito Santo permanece em mim, eu não tenho necessidade de que alguém me ensine a respeito do meu Deus. Mas, como a sua unção, o Espírito Santo, vos ensina a respeito de algumas coisas. Todas as coisas. E essa unção é verdadeira. Essa unção não é falsa. Eu posso confiar naquilo que o Espírito Santo me ensina. Dessa maneira, permanecei nele, como também esta unção, esta presença, este Espírito Santo tem te ensinado. Então, se nós não vamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, sendo que já foi nos deixado, Jesus falou, a última ministração, né, o último momento de ensino de Jesus com os discípulos antes de ir para a cruz, começa em João 14, vai até 17. E ele fala claramente da vinda do Espírito Santo. Não se turbe o vosso coração, vocês não precisam ficar atemorizados. Eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, que estará para sempre convosco. Vocês nunca vão estar sozinhos, até a consumação dos séculos. É essa palavra que está disponível para você, é essa palavra que está ali, ó. Está lá dentro da sua casa, e se nós desprezarmos a palavra, nós estamos desprezando esse lugar de força disponível para cada um de nós. Nós não vamos conhecer Jesus de outra maneira. Não existe um atalho, não existe uma maneira mágica da gente se achegar à presença de Deus, senão da maneira que Jesus falou, que é negar a mim mesma, aos meus próprios sentimentos, aquilo que eu sou, Michele. Nego a mim mesmo, para poder conhecer o meu Deus e deixar que Ele viva em mim. Esse é o único evangelho. Você escuta aí as pregações que falam de um evangelho sem morte, é um evangelho que não funciona, porque esse não é o evangelho que Jesus pregou. E não existe outro evangelho, senão esse pregado através da vida de Jesus, Ele mesmo se tornando para nós o que nós mais precisamos. Abre em 2 Coríntios. Volta um pouco aí, sua Bíblia. 11. O contexto aqui de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo estava contestando o falso ensino de falsos apóstolos, de pessoas que estavam ali pregando um evangelho que não era um evangelho verdadeiro. E ele fala assim, em 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo.
Olha que palavra linda, né? Ele chamando ali a consciência dos irmãos que estavam se deixando enganar por um outro evangelho. E ele fala que eles estavam se afastando da simplicidade e da pureza devidas a esse evangelho verdadeiro que foi pregado por Jesus. E eu coloquei aqui, quando nós nos afastamos da palavra, nós somos facilmente enganados. Por isso que essa palavra tem que habitar ricamente em nós. Não tem esse negócio, eu tenho preguiça de ler, eu não gosto de ler. Onde você está pondo a sua vida? Você vai pôr a sua vida na sua condição natural? Você não vai conseguir se tornar a pessoa que Deus tem, que te chamou para você ser, dentro dessas desculpas e limitações da sua alma, dos seus próprios sentimentos. Deus está colocando um caminho que é possível de nós andarmos, de nós nos tornarmos fortes diante das nossas circunstâncias, para que no momento que somos surpreendidos com os problemas, a nossa fé e a nossa força não seja fraca, porque você está construindo a sua vida dia a dia na presença de Deus. E o que vai nos ajudar muito e muito, além dessa palavra habitando em nós, é a oração em línguas. A oração em línguas vai edificando a sua vida, num lugar onde a sua vida vai sendo edificada acima das suas fraquezas. Isso é lindo demais, porque quando você começa na prática de orar, de você dedicar um tempo, né? Você orar aqui durante o louvor, nossa, senti aqui a presença de Deus, eu orei 2 minutos em línguas. Não, é você reconhecer que essa prática traz um benefício para a sua vida, que vai construir algo em você que você não tem. E a presença de Deus, ela torna isso possível para todos os homens. Deus não vai escolher, eu tenho 2 filhos, eu vou escolher a Mariana para receber todos os benefícios que eu tenho, o Davi eu não vou escolher. É assim que Deus faz conosco? Não, Ele dá a mesma condição para todos nós. Somos nós que devemos aceitar e valorizar a condição que Deus nos dá. Então, a condição da oração em línguas para edificação pessoal, todos nós temos essa condição. Então, se você passar um tempo lá na sua casa, valorizando isso que Deus já te deu como uma ferramenta. Eu vejo assim, lembra ali do pedreiro, ele pode estar lá diante de um lugar lá para trabalhar, e ele fica parado, as ferramentas estão todas ali, e ele fala, nossa, eu não tenho como fazer nada, eu não tenho como construir essa casa, sendo que as ferramentas estão ali do ladinho dele. É você e eu, quando não reconhecemos aquilo que Jesus já nos deu, para nós andarmos no Espírito enquanto estamos aqui nessa terra. Nós temos que reconhecer e valorizar aquilo que Jesus já nos deu. Ele criou esse caminho, que eu posso andar de pertinho ali com Ele. E Ele sendo me guiando os meus passos, trazendo luz onde precisa, através da verdade do Evangelho, sendo o Espírito Santo me guiando a toda a verdade. Então, essa prática, ela precisa estar presente na nossa vida. É só ela? Não. A adoração, a entrega do seu coração verdadeira. Né? Tem momentos que você entra para o seu quarto, você está tão pressionado que você não consegue, né, falar nada direito ali. A entrega verdadeira do seu coração é tudo que Deus quer. Entrega o seu coração para Ele verdadeiramente. Entrega ali os seus medos, os seus temores. Aqui diz, né, que o Espírito Santo, ele nos anunciará as coisas que hão de vir. Então, toda vez que vem temor no nosso coração, nós já saímos desse lugar que Deus tem para nós. Então, continuando aqui o ensino de 2 Coríntios, o mais importante que Paulo está tentando alertar os irmãos é o engano. Quando eu sou enganada por esses falsos apóstolos, por esses ensinos errados, aqueles que se transformam em ministros da justiça, eu me aparto da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Eu passo a tentar me relacionar com Deus através do ensino dos homens. Só que lá na frente eu vejo que realmente não funciona. Porque toda prática que se afasta dessa palavra, na hora que eu mais preciso, eu não tenho onde colocar a minha vida e firmar a minha vida. Então, vamos ficar alertas, né, com essa condição de estarmos firmados naquilo que o nosso Deus nos diz. Para finalizar, vamos abrir em Mateus 22. Aí você fala, mas por onde que eu vou começar a ler na Bíblia, Michele?
Começa pelos evangelhos, que se você tiver os ensinos de Jesus bem firmados no seu coração, certamente é um começo maravilhoso. E é assim, você vai orando em línguas, e quando você vem para a palavra, o Espírito Santo é como que vivifica, né? Ele traz vida àquela palavra. E exatamente aquilo que você precisa para a sua vida pessoal é o que o Espírito Santo vai te ensinar. Né? Ele não vai te ensinar para os outros. Ele vai te ensinar primeiro para você, para que essa palavra seja verdadeira na sua vida. A palavra de Deus é verdadeira para mim? Então, com a mesma consolação que eu fui consolada por essa palavra, eu vou poder consolar aos outros. Mas quando essa palavra já foi vida para mim, não é só porque eu ouvi e eu já estou falando com a minha boca que vai criar vida para as pessoas. Porque o evangelho não foi feito para ser pregado somente com palavras. Ele é pregado com a realidade da nossa vida. Então, Jesus ensinou em Mateus 22, 29. Ele estava ali sendo... Os religiosos, né, tentando pegá-lo em alguma coisa ali, que ele falasse errado e tudo mais. E ele traz um ensino, né, a respeito do que eles tinham argumentado, e ele traz essa verdade aqui, que é muito poderosa para a nossa vida. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem que quer errar na vida? Nós queremos errar nessa vida aqui? Não. Então, Jesus está nos dando um conselho, que se nós não conhecermos a palavra dele e não conhecermos o poder de Deus através do Espírito Santo, nós estaremos errando nessa vida aqui. Então, essa palavra estava muito assim no meu coração. Hoje mesmo, quando eu levantei, essa palavra que veio, eu escrevi aqui. Eu não tenho assim muitas coisas para falar além disso. Daquilo que tem sido realidade, né? Aquilo que Deus nos traz, uma condição, não é um caminho, como eu disse, né? Uma mágica que vai acontecer na nossa vida. É muito mais uma dedicação diária do seu coração. De você reconhecer lá no seu dia a dia qual o tempo que você pode tirar para estar na presença de Deus. Não é todo dia que vai ser aquele poder lá do céu, né? Aquela coisa. Mas na perseverança do seu coração, a presença do seu Deus certamente estará lá com você. E quando você se ver diante das situações que você agia de uma maneira, e você vê que você vai agir de outra maneira, você tenha certeza que a presença de Deus está fazendo esse lugar de transformar o seu coração, de trazer aquele lugar ali dos frutos do Espírito, que ele não vem forçado. Aí eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser longânimo, eu tenho. Não. O fruto do Espírito é o resultado da vida que você já tem com Deus, no seu dia a dia. Quando você planta lá uma árvore, no dia seguinte já está dando fruto? Não. Ela demora um tempinho ali para produzir, mas depois, anualmente, aquele fruto vai vir naturalmente. Não vai ser mais com esforço, né? E dessa maneira Deus quer para a sua vida e para a minha vida. Que a gente amadureça, né? Que a gente cresça nesse lugar de depender da presença de Deus, para que os frutos do Espírito se manifestem em nós e não as obras da nossa carne. Porque da mesma maneira que as pessoas veem os frutos do Espírito, as obras da carne também são manifestas claramente. E elas mais se manifestam na hora dos nossos problemas. Então, você quer conhecer uma pessoa? Olha como ela age diante de um problema. Ali você vai conhecer real o que essa pessoa realmente tem da presença de Deus ou não tem. Então, Deus nos chama para esse lugar, que a gente compreenda que é um lugar possível. Que a gente rejeite os ensinos, os falsos ensinos, as doutrinas de homens que querem nos prender a uma condição que não é verdadeira. Todos nós temos a mesma condição. Não fica achando que a oração do fulano é mais poderosa do que a sua. Você entra para a presença do seu Deus com o seu coração simples, para poder receber dele aquilo que você não tem. Realmente nós não temos. Nós não temos a solução para os nossos problemas. Aquele lugar de satisfação do nosso coração é só a presença de Deus que pode nos dar. E quando nós fazemos isso, nós vamos reconhecendo o Senhor no caminhar diário da nossa vida, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, para que Ele
possa endireitar as nossas veredas. Para que Ele possa trazer aquele lugar de alinhamento. Se a minha circunstância é diferente daquilo que o meu Deus me diz, é Ele que vai ter essa condição de alinhar, de trazer a verdade da palavra de Deus manifesta, para que muitos vejam e compreendam um Deus que nós servimos, que é um Deus vivo. Não é um Deus só de ouvir falar, um Deus que eu tenho só na minha boca, nos meus lábios, que eu decoro essa palavra para poder impressionar os outros. Não, mas uma realidade, de uma verdade que é vivida e que é experimentada dia a dia, o que você experimenta. Isso é real para as pessoas. O que mais o mundo quer ver hoje é realidade, é integridade, é verdade. O que mais nós vemos nas vidas das pessoas é exatamente o contrário. Né? Um procedimento leviano, um procedimento que envergonha esse evangelho. Quantas vezes nós vemos pessoas falando: ah, mas eu fiz desse jeito mesmo, mas Deus me perdoa. Sim, Ele te perdoa. Mas qual o nível do seu amor verdadeiro por Ele? Qual que é o nível? O quanto você está realmente amando a Deus? Quando essa palavra me diz aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. A responsabilidade cabe toda em mim, porque eu é que não vou me deixar dominar. Não é Deus que vai vir lá e te tocar com uma varinha mágica e você vai ficar livre desse sentimento que tem no seu coração, dessa prática pecaminosa que você tem na sua vida, que só te leva para o buraco, e você dá desculpas: eu sou fraco, eu sou fraco. Nós temos que mudar a nossa realidade, trazer a nossa vida para uma responsabilidade maior, porque a nossa responsabilidade é pessoal. Eu vou dar contas ao meu Deus do meu próprio procedimento. Eu não vou dar contas do procedimento dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, de quem quer que seja. Quando eu estiver diante do meu Deus, não vai ter como eu dar desculpas para Ele, né? Ou eu vou ter uma realidade de uma vida que eu vivi com Ele ou não. Ali nas parábolas que Jesus foi falando, né, com uma clareza tão grande, mas as pessoas não entendiam, porque elas não tinham o Espírito Santo como você tem hoje, para Ele te ensinar. Quando você lê lá, nossa, o homem encontrou um tesouro no campo, ele vendeu tudo que ele tinha para poder ficar só com esse tesouro. Ele colocou de lado todo o valor desse mundo e o que as pessoas tinham de valor para ele, para poder pegar esse tesouro, essa pérola de grandioso valor que é a presença de Deus. Ah, mas eu não conheço Deus desse jeito, Michele. Então, por que você não passa a conhecê-lo a partir de hoje? Porque é um caminho possível para todos nós. Um caminho que Jesus conquistou pelo preço de um sacrifício muito, muito grande. Mas quando ali fala, né, nas profecias, ele viu o penoso trabalho da mão dele, de tudo que ele entregaria. E o Deus Pai ficou satisfeito, porque o plano perfeito que tinha sido arquitetado, ele daria resultado. Eu e você poderíamos agora nos achegar à presença do nosso Deus como filhos novamente, por causa da condição do nosso homem interior, que é trazido à vida quando você aceita Jesus como seu Salvador. Essa é a única condição que precisa. É a única condição. Deus não colocou normas como era no Velho Testamento. Para você se relacionar com Deus, você precisa disso. Mata o cordeiro, mata o pombo, mata isso, mata aquilo. Não. Ele resumiu, né, os mandamentos em 2. Amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, valorizando a presença de Deus mais do que tudo. E amar aos outros como a si mesmo. Quando a gente vê o Evangelho, a gente fica apaixonado, né, com o que a gente vê ali, e o Espírito Santo vai revelando para nós. Não precisa de muito, mas precisa de você valorizar aquilo que você mais valoriza. Você sempre vai encontrar tempo na sua vida. Se você deixar de lado essas distrações, né, os cuidados da vida, a fascinação das riquezas, tudo Jesus já ensinou, tudo Ele já deixou claro aqui nessa palavra, para a gente não cair nessas armadilhas, né, que a nossa alma quer o tempo inteiro nos enganar, para que a gente não chegue nesse lugar de intimidade com Deus.
Nós só vamos ter intimidade com Deus quando valorizarmos a presença dEle mais do que as coisas desse mundo. Então, nós precisamos desse lugar, mais do que tudo. Né? Amanhã, quando você chegar na sua casa hoje, o tempo que eu tenho é à noite, Michele, que bom. O tempo que eu tenho é de manhã, que bom. Outro dia eu estava na reunião do pastor Alan, e o pessoal que faz lá o programa de treinamento. E uma moça muito simples, muito mesmo. E ela falou tão bonito ali. Falou mais bonito que todo mundo que falou lá, na verdade. Que ela foi a realidade do coração dela. Ela falou, olha, irmãos, eu trabalho o dia todo. Eu já começo a trabalhar desde as 6 horas da manhã. Então, eu levanto 4 horas da manhã para estar buscando a Deus e podendo ouvir aqui os ensinamentos. Então, quando nós queremos valorizar aquilo que a gente sabe, a importância que vai trazer para a nossa vida, certamente a gente acha um lugar dentro das nossas 24 horas que nós temos todo dia. Lá no seu celular, lá tem um lugarzinho que mostra o tempo de uso do seu celular. Chega lá para você ver, só um minutinho, quanto tempo de uso que você tem ficado na frente do seu celular. Só para você ter uma ideia, que quando você fala, eu não tenho tempo para buscar a Deus, será que realmente você não tem tempo? Ou você não está valorizando essa presença da maneira que nós devemos valorizar? Sempre haverá essa condição de nós termos no nosso dia a dia esse lugar. Porque se a gente reconhecer que todo o nosso restante do nosso dia vai depender dessa entrega do nosso coração a Deus, eu vou passar a valorizar mais esse tempo. Se é naquele tempo que o meu pai vai me instruir aquilo que eu não possuo. Outro dia teve uma questão aqui no NAV, assim, difícil de ser resolvida. E na noite daquele dia que eu teria que vir aqui, Deus falou assim comigo, Michele, eu sou a sua sabedoria para situações difíceis. Como o nosso Deus quer nos guiar como um pai. Ele não se agrada em ver você perdendo, aí, puxando os cabelos, desesperado diante das situações que você tem que resolver. Eu sei que você tem que resolver, eu também tenho que resolver um monte de coisa. Mas eu sei de onde que vem a minha força. Eu sei de onde vem a direção correta para a minha vida. E para você é o mesmo lugar. Deus está aí disponível para te guiar pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. Te guiar para pastos verdejantes é um lugar de descanso, porque é um lugar de confiança, onde você não vai estar sozinho, fazendo só na sua força própria. Eu tenho que fazer, eu tenho que amar, eu tenho que amar. Não. O amor de Deus que é derramado no seu coração pelo Espírito Santo vai te dar a condição que você não tem a começar dentro da sua casa, para constranger o coração das pessoas, primeiro da sua família, e depois outros e outros, que Deus quer que a luz do Evangelho verdadeiro que está em você seja visto por essas pessoas que necessitam ver algo que funcione nos dias que nós estamos vivendo. A pessoa vai aqui, vai lá, vai numa religião, vai em outra, sempre em busca de somente uma coisa, que esse vazio dentro do coração dela seja realmente preenchido. E só a presença real de Deus em nós que pode preencher esse lugar. Então, vamos valorizar a presença do nosso Deus, é tudo que Ele quer. Não existe outro evangelho. Você pode procurar, você pode ir ali na esquina, você pode ir lá, pega seu telefone, você pode ouvir um monte de gente falando do evangelho. Mas você vai estar desprezando aquele que foi enviado da parte de Deus para te guiar à verdade do Evangelho, que transforma primeiro o seu coração. Esse é o Espírito Santo. Vou chamar a Ana, nós vamos adorar a Deus por essa condição que Ele tem para nós, uma condição verdadeira, uma condição de um lugar muito mais alto, né? Quando a gente vê pessoas falando, como a gente viu ali o pastor Alan, né? De uma condição tão próxima de Deus, de uma condição de força, né? É o que nós queremos. E a sua vida é para isso também, para as pessoas olharem para a sua vida e desejarem um lugar de mais intimidade com Deus. É isso que o nosso Deus nos chama para nós fazermos. A gente reconhecer o valor que nós temos para o nosso Deus, como Ele nos valoriza, como nós temos um valor tão grande para Ele. Né, que a gente não fique nesse lugar só dos nossos sentimentos. Eu sou isso, eu sou aquilo. Deus quer que te levar para um lugar mais alto, na presença dEle, onde você não é mais dominado pelo que você acha que as pessoas pensam a seu respeito, acha disso, acha daquilo.
Você anda numa caminhada, você e o seu Deus. Ele te fortalecendo nas áreas que você precisa de força. Ele sendo a sua condição num lugar que você não tem. Vamos fechar os nossos olhos. Nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. A tua presença é o nosso bem mais precioso, Senhor. Nós encontramos esse lugar, esse tesouro, nosso bem mais precioso, Jesus. Nós queremos somente reconhecer aquilo que a tua presença é para cada um de nós. Nós te adoramos, Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor. Se nós temos a tua presença, certamente já temos tudo o que nós precisamos, Senhor.